Oi? Tudo bem por aí? Hoje a gente começa mais um capítulo dessa nossa conversa sobre psicologia. Se esse espaço tem te ajudado a pensar, deixa o like, se inscreve. Isso nos ajuda demais a continuar, ok? Vamos juntos? O foco hoje é Jean Piaget, né? A gente está usando como base aquele capítulo super interessante do livro da psicologia Aham, sobre como a inteligência se desenvolve, a tal da epistemologia genética. exato. E o livro destaca bem, né? Piaget não queria só medir o quanto as crianças sabiam. Não era uma comparação de quantidade, né? Isso, era entender como o pensamento delas mudava, a qualidade da coisa, sabe? Que mudava com a idade. Bem diferente do behaviorismo, que focava mais no estímulo-resposta. Pois é. Piaget olhava mais para as capacidades que já vêm com a gente e como elas progridem em etapas, né? E a ideia central que o livro martela é a criança como uma exploradora ativa, né? Com certeza. Aprendendo no ensaio e erro. Totalmente. Aquela citação que o livro traz é perfeita. O objetivo último da educação é formar homens e mulheres capazes de fazer coisas novas. Isso resume bem a ideia. E essa aprendizagem ativa começa cedo, né? Nossa, desde o berço. O bebê tá ali, sentindo, mexendo, explorando. É assim que começa. O livro até conta que Piaget, sabe, ele chegou a trabalhar com o Binet nos testes de QI. Ah, sim. Mas o que interessou ele mesmo foram os erros das crianças, as respostas erradas. Por quê? Parece contraintuitivo. Porque ali. Ali ele via a lógica dela, sabe? Um jeito de pensar que não era só uma versão mais simples do adulto, mas qualitativamente diferente. Ah, entendi. Quebrava aquela ideia da criança ser um adulto em miniatura. Exato. Ou aquela ideia de que a gente já nasce com conceitos prontos, o inatismo. Para Piaget, a mente infantil funciona de outro jeito mesmo. E entender isso era chave para entender o conhecimento humano em geral. E essa investigação levou ele para as etapas, né? O livro fala que no começo ele até pensou nos fatores sociais. Sim, ele considerou, mas Observando os bebês, ele viu que a ação da própria criança sobre os objetos era mais fundamental ali no início, sabe? Antes mesmo da interação social ser o motor principal. daí veio a teoria das etapas do desenvolvimento. Isso. E o livro descreve bem. São fases qualitativamente diferentes, uma depois da outra numa ordem. Tem que completar uma para passar para a próxima? Exatamente, são hierárquicas. E a ordem seria universal, mesmo que cada criança vá no seu ritmo. Não dá para pular. E para explicar como a criança organiza tudo isso, ele criou o conceito de esquemas. Perfeito. Os esquemas, como o livro define, são tipo nossas representações mentais. Podem ser ações, ideias, percepções. Tipo, coisas que dá para chupar para um bebê ou governo democrático para um adulto. Exatamente esses exemplos. São estruturas que organizam o que a gente já viveu e preparam para entender o futuro. O livro até cita Piaget, né? O conhecimento é um sistema de transformações que se torna progressivamente adequado. Legal. E quais são essas etapas principais que o livro detalha? Bom, são 4. A primeira é a sensório-motora, do 0 aos 2 anos. É aprender pelo corpo, pelos sentidos, pela ação. O bebê é bem egocêntrico no início, mas aí ele desenvolve coordenação, começa a sacar que as coisas existem mesmo fora da vista dele, a tal permanência do objeto. Certo. Depois? Vem a pré-operacional, dos 2 aos 7. Aí entra o pensamento simbólico, a linguagem bomba. Mas a criança ainda está muito presa na aparência das coisas, sabe? E ainda tem dificuldade de ver pela perspectiva do outro. O egocentrismo continua forte. A fase dos porquês, talvez? Pode ser. E também da imaginação forte. Aí dos 7 aos 11 vem a operacional concreta. Aqui a lógica entra em cena, mas para coisas concretas que ela pode ver, tocar. É quando entende a conservação. Aquele teste clássico da água no copo diferente. Ah, sim, clássico. Ela entende que a quantidade não mudou e o egocentrismo diminuiu. E por último? A operacional formal, a partir dos 11, 12 anos. Aí sim o pensamento fica abstrato. A pessoa consegue raciocinar sobre hipóteses, ideias, sem precisar do concreto. Pensa sobre o pensar. Uma jornada e tanto. Mas o que faz a criança passar de uma etapa para outra? Qual o motor disso, segundo o livro? O livro aponta para um processo que ele chamou de adaptação.
E isso acontece o tempo todo por meio de dois mecanismos básicos: assimilação e acomodação. Explica um pouco mais. A assimilação é quando a gente pega uma informação nova e tenta encaixar no que a gente já sabe, nos esquemas que já existem. Tipo, a criança vê um poodle e já sabe que é um cachorro. Isso. Mas aí ela vê sei lá, um São Bernardo. É diferente. Talvez não encaixe direto no esquema cachorro dela. Aí entra a acomodação. Que é? Mudar o esquema. Ampliar a ideia de cachorro para incluir aquele tipo novo. Esse processo busca o equilíbrio. Quando a gente consegue assimilar bem, está em equilíbrio. E quando não consegue? Aí vem o desequilíbrio. Aquele momento de, opa, isso não está fazendo sentido. É esse desconforto que impulsiona a acomodação, a mudança, a aprendizagem. É quando a gente aprende de verdade. Faz sentido. O livro até traz aquela frase do Piaget. Ah, genial. A inteligência é o que usamos quando não sabemos o que fazer. É exatamente nesse desequilíbrio que a inteligência opera para adaptar a gente. Isso tudo, claro, teve um impacto enorme na educação, né? O livro comenta sobre isso. Comenta, assim, diz que as ideias dele, principalmente ali nos anos 70, 80, ajudaram a mudar o foco para uma educação mais centrada na criança. Menos passiva, mais ativa. Exato. A ideia de preparação, ou readiness. Respeitar o que a criança consegue entender em cada fase, sabe? Não adianta querer ensinar álgebra para quem ainda está no concreto. O professor vira mais um facilitador, um guia da descoberta. E a interação entre as crianças. Fundamental para Piaget, e o livro reforça isso. Discutir, debater com os colegas ajuda a consolidar o conhecimento. Lembra da outra citação? As crianças só compreendem o que descobrem por si mesmas. Marcante. Isso se aplica à moralidade também. Sim, ele viu o desenvolvimento moral também em etapas, construído na interação com os pares, entendendo regras, reciprocidade, justiça, não só pelo que o adulto ensina. Mas uma teoria tão grande assim, imagino que tenha recebido críticas, né? O livro aborda isso? Aborda. Aponta, por exemplo, que talvez Piaget tenha exagerado no egocentrismo infantil. Pesquisas depois mostraram que crianças pequenas já adaptam a fala dependendo com quem conversam. Que mais? A crítica de que ele talvez tenha focado demais na criança como um ser autônomo, meio isolado, sabe? Subestimando o papel da cultura e da interação social, que é um ponto forte do Vygotsky, por exemplo, com a zona de desenvolvimento próximo. Entendi. A questão do social. Isso. E também estudos em culturas diferentes, como os do Pierre Dazen, que o livro cita, mostraram que, embora as etapas pareçam existir em todo lugar, o ritmo pode variar bastante por causa da cultura e da experiência. Faz sentido. Mas o legado dele? Ah, indiscutível. O livro deixa claro que, mesmo com as críticas e revisões, o trabalho de Piaget foi um divisor de águas. Base para muita coisa na psicologia do desenvolvimento, na educação, até na inteligência artificial. Pensando em tudo isso, naquela frase sobre a inteligência ser usada quando não sabemos o que fazer, e fico pensando, será que nós adultos, com tanta mudança no mundo, não vivemos num estado de desequilíbrio quase constante? Precisando sempre nos adaptar? Uma boa reflexão, né? E aí, o que achou? Antes de sair, já deixa o like, isso mostra que vale a pena seguir. Um abraço bem apertado e até a próxima psicoleitura.